O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão os tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, no mês de julho, nós praticamos a devoção ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que existe, em primeiríssimo lugar, uma realidade bem literal quando a gente fala de devoção ao preciosíssimo sangue. Jesus está presente na Eucaristia. E assim como nós o adoramos no seu corpo, que está presente no sacrário, nós o adoramos também no seu sangue, que está presente no cálice. É claro que no sacrário, debaixo da aparência de pão, está presente o corpo de Cristo por força do sacramento. Agora, concomitantemente, quer dizer, acompanhando este corpo, por acompanhamento, está o sangue e a alma de Jesus. Calma, eu sei que está faltando a divindade, eu já explico. Vejam, vamos entender, quando nós olhamos para o sacrário, quando o padre consagra o pão, o padre está consagrando o corpo de Cristo. Por isso que quando a gente recebe a comunhão, o padre não diz corpo, sangue, alma e divindade, corpo, sangue, alma e divindade, corpo, sangue, alma e divindade. O padre diz somente corpo de Cristo. Mas padre, a gente não está recebendo corpo, sangue, alma e divindade? Sim, mas é isso que eu vou explicar. Calma. Quando o padre pega o pão e diz, isto é o meu corpo, ele está consagrando o corpo. E o corpo de Cristo vem naquele momento como ele está naquele momento. E como é que está o corpo de Cristo nesse momento? Está glorioso no céu, já não sofre. Ele está junto com o sangue. Ele está junto com a alma, porque ele está vivo. Então a humanidade inteira de Cristo vem
Mas o padre consagrou o corpo. Se, hipótese, se algum dos apóstolos consagrasse o pão naquela hora lá, é só uma hipótese, isso não aconteceu. Naquela hora que Jesus está na cruz, se um apóstolo consagrasse o corpo de Cristo, como é que viria o corpo de Cristo? O corpo de Cristo viria agonizante, sofrendo. Porque naquele momento ele estava agonizante, sofrendo. Se no processo de se separar do seu sangue, porque ele estava sangrando na cruz. Se não aconteceu, mas é uma hipótese. Um apóstolo consagrasse o corpo de Cristo no sábado santo, o corpo de Cristo viria como ele estava naquele momento. E como é que ele estava naquele momento? Um cadáver, separado da alma. Viria só o corpo e não a alma. Então, quando o padre consagra o pão, vem o corpo de Cristo como ele está agora. E como é que ele está agora? Está glorioso no céu. Corpo junto com o sangue, junto com a alma. Agora, essa humanidade de Cristo, corpo, sangue e alma, uma humanidade completa, ela está unida à segunda pessoa da Santíssima Trindade por um mistério chamado união hipostática. Então, pela união hipostática, porque o Verbo, a segunda pessoa, o Filho Eterno, se uniu àquela humanidade de forma íntima, desde o primeiro momento da sua existência. Então, quando nós comungamos o corpo de Cristo, nós comungamos também a divindade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas acontece que a segunda pessoa da Santíssima Trindade nunca vem sozinha. Por um mistério chamado, nomes difíceis agora da teologia, hein? Chamado pericorese, ou circumincessão, onde está o Filho, está sempre também o Pai e o Espírito Santo. Então você também recebe o Pai e o Espírito Santo quando comunga. Vamos agora falar do preciosíssimo sangue. Você já entendeu, é a mesma coisa. Mas quando o padre consagra o vinho, ele não está consagrando o corpo de Cristo, ele está consagrando o sangue de Cristo. Então, pelo poder do sacramento, na hora da consagração, quem está presente é o sangue. Pelo poder da concomitância, esse sangue vem do jeito que ele está agora. E como é que ele está agora? Está no céu glorioso junto com o corpo e com a alma. Pelo poder da união hipostática, esse corpo, sangue e alma é o corpo, sangue e alma da humanidade da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, o Filho, aquela humanidade é a humanidade do Filho. É uma pessoa divina. E pelo poder da circuncissão está também o Pai, está também o Espírito Santo. Eu sei que eu falei de muita teologia aqui, mas é simplesmente para dizer uma coisa. Na Eucaristia nós temos a humanidade de Cristo inteira e nós temos Deus por inteiro. Mas o poder do sacramento traz, quando o padre consagra o pão,
o corpo. O resto vem por outras razões. É isso que você precisa guardar. Vem tudo junto. Mas o que o padre consagrou quando consagrou o pão, ele consagrou o corpo. O sangue e a alma vêm por concomitância, que é do Filho, união hipostática. E claro, vem também o Pai e o Espírito Santo, porque os três nunca se separam, cheio como inserção. São palavras teológicas que a gente precisaria fazer um curso para cada uma dessas palavras, para você entender profundamente o que é que cada uma dessas coisas é. Mas eu estou dizendo para você que vem tudo junto, mas a força do sacramento traz o corpo quando se celebra a consagração do pão. E a força do sacramento traz o sangue quando se celebra a consagração do vinho. Jesus está inteiro na aparência de pão. Jesus está inteiro na aparência de vinho. Mas a força do sacramento consagra o pão, a força do sacramento consagra o corpo, a força do sacramento consagra o sangue. É por isso que a missa é um sacrifício. Sangue separado de corpo e corpo separado de sangue é um sinal de sacrifício. Quando você pega o animal, o ato de sacrificar o cordeiro, imolar o animal, o cordeirinho, Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, é o ato em que o sangue é separado do corpo. Pergunto, na missa, nós separamos o corpo de Cristo do sangue de Cristo? Resposta, não! Isso aconteceu na cruz. Jesus sofreu na cruz. Jesus não sofre na missa. Senão a gente devia parar de celebrar a missa. Quando a gente celebra a missa, Jesus não está sofrendo. Senão a missa seria um crime, o maior de todos os crimes, uma blasfêmia, um sacrilégio, o deicídio. Nós estamos matando Deus outra vez. Não é verdade? Só que Jesus, quando realizaram o crime contra ele lá na cruz, olha para o crucifixo, aquilo é um crime. Mas nesse crime que você está vendo ali, tem uma coisa invisível. O sacrifício de amor. Em que Jesus, na providência divina, se aproveitou daquele crime para que na separação do seu corpo e sangue, ele pudesse realizar fisicamente o sacrifício que nos salva, o derramamento do seu sangue que lava os nossos pecados. Isso aconteceu há 2000 anos, lá na cruz. Mas para que este sacrifício de valor infinito fosse aplicado na nossa vida, na última ceia, Jesus celebrou o mesmo sacrifício, antecipadamente. Como? Separando o seu corpo do seu sangue? Não. Sacramentalmente consagrando o corpo numa consagração separada da consagração do sangue. São as consagrações que são separadas. Então, as consagrações separadas atuam sem derramamento de sangue, sem sofrimento de Cristo,
tornam presente o sacrifício de Cristo na cruz, pelo poder das consagrações. Então, se um padre estivesse celebrando missa e consagrasse o corpo de Cristo, e depois caísse morto sem consagrar o sangue de Cristo, o que é que aconteceria? Aconteceu que lá naquele corpo consagrado, na aparência de pão, está Jesus inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Por quê? Pela força da consagração, o padre consagrou o corpo. Concomitância, sangue e alma. União hipostática, a pessoa do Filho. Circuncisão, o Pai e o Espírito Santo. Todo mundo ali. Todo completo. Na consagração do pão, está Deus completo por inteiro. Não falta nada. Mas o padre morreu e não consagrou o vinho. E aí? Ahá, o que é que está faltando? O sacrifício. Não aconteceu o sacrifício da missa. O corpo, o padre agora consagra o sangue. No sangue, o que é que está presente? Está presente também o corpo e a alma, concomitância. Está presente a segunda pessoa da Santíssima Trindade, união hipostática. Está presente o Pai e o Espírito Santo, circuncisão. Está tudo ali. Mas o ato de consagrar o corpo separado do ato de consagrar o sangue atualiza o sacrifício da cruz de uma forma diferente daquele sacrifício, do mesmo sacrifício que foi oferecido na cruz. É o mesmo sacrifício, porque é o mesmo sacerdote, é a mesma vítima. Mas o modo de oferecimento é outro, porque há 2000 anos atrás houve derramamento de sangue, agora o que tem simplesmente são duas consagrações distintas. Expliquei muita coisa. O que você entendeu, você entendeu. Se não entendeu, vamos meditar sobre isso e estudar mais. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, isso aí todo mundo pode entender. Até as crianças podem entender. O mesmo sacrifício de amor que Jesus realizou há 2000 anos atrás, Ele realiza quando o padre faz a consagração na missa. Do jeitinho que Jesus amou a gente lá na cruz, Ele ama a gente na hora da consagração. É o mesmo sacrifício. Só que lá na cruz Jesus sofria. Aqui na consagração Jesus não sofre, mas o amor é o mesmo. É o mesmo sacrifício. É o mesmo sacerdote. É a mesma vítima. Portanto, nós devemos ter uma profunda devoção pela consagração na missa. E devemos ter uma profunda devoção pelo preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Quando acontece aquela segunda consagração, está completo o sacrifício. O padre consagra o corpo. Quando acontece a consagração do preciosíssimo sangue, naquele momento, o amor infinito do santíssimo e único sacrifício da cruz é renovado diante de nossos olhos, nos sinais sacramentais.
Um só sacrifício, não vários. De uma vez por todas, Cristo se ofereceu por nós na cruz. Mas Ele, na sua bondade infinita, na sua sabedoria divina, quis que esse sacrifício fosse renovado sacramentalmente enquanto durar o tempo, enquanto durar essa história. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, porque precisamos deste sacrifício de amor. Esse sangue derramado por nós. Assim como no Antigo Testamento, o sangue do Cordeiro afastou o anjo irado que passou diante das portas dos judeus marcadas com sangue. Enquanto houver no mundo um sacerdote unido ao único sacerdote que é Cristo, oferecendo o sacrifício do altar, Deus está olhando para a humanidade e tendo compaixão de nós. Eis o meu filho muito amado. Naquele único e verdadeiro sacrifício, ele disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Naquele único e verdadeiro sacrifício que nós renovamos no altar da missa, nós recebemos o perdão de nossos pecados. É desse sacrifício que brota a força do confessionário, do sacrifício da cruz, onde o padre aplica o sangue de Cristo que lava os nossos pecados no confessionário. Meus irmãos, nesse mês do preciosíssimo sangue, aumentemos nossa devoção por esse sangue que nos amou, que nos salvou, sangue derramado por nós. Amor infinito, sacrifício santo, gratidão. Vamos adorar esse preciosíssimo sangue. Vamos agradecer a Deus. Vamos pedir a Ele que nos salve e vamos, sobretudo, oferecer atos de reparação pelas ofensas que fizemos a um amor tão precioso, tão santo, tão sublime, tão perfeito. É Ele quem fez isso tudo na cruz, mais perfeitamente e plenamente, e nós, unindo-nos ao sacrifício dele na missa, podemos fazê-lo e fazê-lo com perfeição. Rezemos pelos sacerdotes. Sem os sacerdotes ordenados, ministros de Deus, a renovação desse sacrifício cessaria, desapareceria da face da terra. O diabo sabe disso, por isso ele ataca os padres e ataca a missa. Rezemos. A missa tem valor infinito. Rezemos. Rezemos para que não cesse nunca de se erguer em nossos altares o corpo santíssimo, o preciosíssimo sangue do Senhor, renovando o seu sacrifício de amor.